UEL FM apresenta Zotcast, Pra Fora da Porteira, programa produzido pelos alunos e docentes do curso de Zootecnia da UEL. Notícias, entrevistas e muita informação sobre a produção e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal que fazem parte do nosso dia a dia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UEL. Estamos aqui nessa quinta-feira chuvosa, dia 21 de março de 2024, para o nosso segundo episódio do nosso programa Zotcast, Pra Fora da Porteira. Hoje, aqui no nosso segundo episódio, estamos com convidados muito especiais. Primeiramente, vamos nos apresentar. Eu sou o João Pedro, aluno do segundo ano da Zootecnia. Eu sou Larissa, aluna do segundo ano da Zootecnia também. E nós trouxemos convidados muito especiais. E a gente queria que vocês se apresentassem um pouco, dissessem como vocês entraram nessa área, o que fizeram vocês gostarem dessa área. Se apresentem um pouco, por favor. Então, meu nome é Alexandre Oba, né, sou docente da UEL desde 2004, na área de nutrição, né, de animais monogástricos. E sempre me interessei por avicultura, né, é uma área muito tecnificada, muito desenvolvida, né, acho que é a principal cultura animal aí que nós temos no país e que traz muito progresso, tá, para o país e também gera uma proteína de ótima qualidade aí para a população. Meu nome é Rafael Carvalho, também sou docente aqui na Universidade Estadual de Londrina. Também tive um contato um pouco precoce, né, com a avicultura através de um professor também aqui da UEL, que é o professor Massami, em 2007, 2008. Fiz também depois mestrado, doutorado, né, com frango. No doutorado também tive uma experiência com peru, também no meio avícola. E sou entusiasta também da área, né? Esse dinamismo todo que a avicultura apresenta, em termos de tecnologia, inovação, eu acho que é uma cadeia que desponta, né, no Brasil, fazendo com que o Brasil tenha uma competitividade mundial com outros países. Então é uma cadeia, né, bem dinâmica e gostosa da gente estudar, compreender, esclarecer para todos. Bom, e para continuar, a gente fez um presentinho para vocês, muito especial, pensando na particularidade de cada um. E a gente queria entregar as canecas para vocês. Primeira caneca do professor Rafael. Acho que é pela força física. Um cara muito tranquilo. Então, a gente achou que combina muito com você, professor. E essa do professor Oba, que além de mestre aí na avicultura, também gosta muito de pescar. Nossa, ó, bom gosto, viu? Então a Obrigado. gente pensou nas particularidades, porque pra gente é muito especial e é um privilégio ter vocês aqui conosco. Com certeza, mano. Então vamos começar com as perguntas. Bom, primeiramente, acho que o mais importante pra gente introduzir pro pessoal é vocês darem pra gente um panorama da avicultura no Brasil e no Paraná hoje. Como que é essa produção? O Brasil é desenvolvido nisso? O Paraná, como que fica nesse cenário? O Brasil, né, é um dos principais países aí do mundo em termos de produção de aves. Tá? Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo maior produtor mundial e o principal exportador, né? Então, se exporta tanto frango assim para o mundo, você vai ter certeza que o nosso frango tem muita qualidade. Então, o Brasil está produzindo aí por volta de 14,5 milhões de toneladas de carne de frango, sendo que, tá, um terço, cerca de 33% desse frango vai para o mercado externo. Então, um terço é exportado. Tá? E o Paraná é o principal produtor. Para você ter uma ideia, o Paraná representa cerca de 36%, tá, da produção de frangos do Brasil. Perfeito. Só complementando, né, acho que o professor também, a nossa região aqui no norte do Paraná é uma das que tem maior capacidade em termos de produção. E só globalizando, né, pegando dados do Paraná, 40%, né, da produção do Paraná também é destinada à exportação. Então acho que é um marco, né, pensando em legislação, né, toda a parte produtiva aqui da nossa região. Perfeito. Queria ver com vocês, mais ou menos, como funciona a criação industrial dos frangos de corte, qual a diferença das aves de postura, e para a gente esclarecer um pouco das dúvidas da população. Então, o frango de corte e a postura são muito diferentes,
né? Enquanto que o frango foi para um sistema integrado, onde que empresas cooperativas, né, utilizam o sistema de integração em que a empresa fornece os pintainhos, fornece a ração, fornece toda a assistência técnica, tá? E o produtor ele entra com a instalação e a mão de obra. E no final a empresa se responsabiliza em adquirir essas aves, né, abater e comercializar. Então é um sistema integrado entre as empresas e o produtor. Já na parte de ovos, é um sistema mais pulverizado, em que são proprietários, né? Então, em função disso, a evolução foi menor, né? Nos últimos anos, que grandes empresas, né, como a Mantiqueira e a Grande Faria, que começaram a profissionalizar muito mais a avicultura de postura, né? Comprando outras granjas aí, e que está trazendo uma evolução maior. Tá? Mas são sistemas diferentes aí, tá? Enquanto que frango é um sistema integrado, tá? A postura é proprietários aí de forma pulverizada. Entendido. E falando um pouco sobre a agricultura familiar também, que acho que ainda é muito praticada no Brasil, é possível criar frangos na agricultura familiar para serem comercializados? É possível. Tá, é possível, mas, né, tem tudo aquilo, porém, né, precisa atender às normas vigentes pelo Ministério da Agricultura, tá, e Abastecimento, e pela ADAPAR, que é o órgão de fiscalização do Estado. Então, a mesma coisa que os grandes têm que cumprir, os pequenos têm que cumprirem também, né, com algumas exceções aí. Se o pequeno produtor tem abaixo de 400 aves, por exemplo, ele não é obrigado a fazer um arco de desinfecção, por exemplo. Já o que produz mais de 400 aves tem que fazer um arco de desinfecção, onde vai passar os veículos para sofrer o processo de desinfecção aí. Então, é possível, desde que atenda as normas vigentes. Vai para abater, tem que também o quê? Destinar essas aves, tá, a um frigorífico com inspeção, tá, com algum tipo de inspeção, ou federal, municipal, né, ou estadual, mas tem que passar por um processo de inspeção aí. Tá? Então, pode. Porém, tem que atender às normas vigentes. E não pode comercializar ave viva também, tá? Tá. Então é uma situação difícil, então. É difícil, porque o pequeno produtor, ele vai ter que, né, atender tudo. Então, as aves têm que ficar em lugares fechados, né, telados, tem que dar destino adequado às aves que morrem. Então, não é fácil atender às normas vigentes, né? E também a gente entende por quê. Porque se você não atende às normas vigentes, você enfraquece o sistema, tá, de biossegurança da avicultura e, consequentemente, a chance de ter problemas sanitários é maior. Então, os órgãos de fiscalização, independente se é grande ou se é pequeno, exigem que se cumpra as normas. E só um ponto, né, que acho que é digno, aquele frango da feira que é comercializado, vivo, né, ou morto ali, frente à legislação no país, ele é proibido. Né? E um dos pontos que o professor Alexandre também ressaltou em termos de biosseguridade, a influenza está batendo na porta do Brasil, né? Bateu já em alguns casos, e essa preocupação em restringir, acho que muito se deve a isso, né? A restrição, impedir que esse micro-organismo ele entre na cadeia industrial, né? Por isso que tem tantas normativas inviabilizando o produtor familiar, principalmente no corte, de ter essa carne, né, comercializada. Né, aquilo que não tem segurança, né, em termos de alimento, que esse alimento é seguro para oferecer. Perfeito. Eu queria perguntar para vocês se a gente pode oferecer ração de frango de granja para as galinhas caipiras. Então, qual que é a diferença desse manejo, já que a gente falou de agricultura familiar, de uma criação menor? Qual a diferença da ração, da tabela nutricional, por exemplo? O que mudaria? Se a gente oferecesse uma ração uma para outra, né? O que mudaria dentro desse cenário? São aves diferentes, apesar de serem aves, né? Mas tem uma exigência nutricional diferente. Enquanto que o frango tem uma exigência de proteína elevada, em torno de, coloca 20%, 24%, dependendo a fase de vida do animal, tá? A galinha vai ter uma exigência na fase de postura de 16% de proteína. Sure. A energia também muda, né? A energia, enquanto que do frango vai ao redor de 3.200, 3.100 quilocalorias por quilo, tá? A galinha tem uma exigência em torno de 2.800, 2.900, tá? E a quantidade de cálcio, né? O principal aí. Enquanto a galinha tem uma exigência
em torno de 4,5% aí de cálcio. O frango tem uma exigência, né, de 1%. Então É bastante diferença. é uma diferença muito grande. Então não é adequado que você fique dando ração de galinha para frango ou vice-versa. Esse excesso de cálcio pode prejudicar também? Pode prejudicar o animal. Tá? Então tudo que em excesso também faz mal. Certo. Tá? E aí que eu falei, a energia também é super importante, né? Porque a energia é limitadora de consumo. Quanto maior a energia, menos o animal vai comer. Então, se você dá uma energia muito alta, por exemplo, para uma galinha, ela vai comer menos e vai ingerir muito menos nutrientes ainda. Então, a gente fala assim, né? Para você fazer com que o animal produza bem, você precisa atender os níveis de nutrientes e os níveis de energia. E cada espécie, cada categoria animal tem uma exigência diferente, tá? Certo. Até dentro da mesma categoria, né, professor? Sim. Pegar o frango de corte, são várias fases, né? Um pintinho com frango e abate, a exigência é completamente diferente. Então né? existe essa diferença Sim, também dentro entre um da pintinho e própria- uma ave mais velha já, no final da Se você pegar um processo. pintinho, ele tem uma exigência de proteína próxima a 24% de proteína. Tá? Já numa fase mais velha vai ter ao redor de 18% de proteína. Tá? Então a exigência é diferente, em termos de energia também, né? Uma ave mais nova tem menos energia, uma ave mais velha tem uma exigência muito maior de energia. Tá? Então, cada espécie, cada categoria em si tem uma exigência e deve ser respeitada para você ter o melhor desempenho possível desse animal. Entendi. Só um ponto interessante também, né? Acho que a título de esclarecimento, a média hoje nossa de abate, né? Pensando no frango, está em torno de 42, né? 49 dias um frango mais pesado. Bem rápido, assim. Aí quando a gente vai para poedeiras, né, a gente tem uma vida útil aí em média em torno de 100 semanas, então são 700 dias, né? Então muda bastante. Então a quantidade de dietas que a gente tem na vida de uma poedeira é maior do que uma de frango. Então é difícil misturar, né, essas rações, fazer um balanceamento, né, um equilíbrio nutricional, pensando em poucas rações, ainda mais quando temos categorias bem diferentes em termos de produção. A própria conformação do animal, né? Se você pega um frango de corte, é um animal que tem muito músculo, muita carne, né? Então, normalmente tem uma exigência maior também só de manutenção. Enquanto galinha de postura é um animal que não tem quase musculatura. Né? Então, o que ela come, né? Boa parte vai ali para a produção do ovo em si, né? Então, são animais com características muito distintas. E por isso deve ser respeitada a sua exigência. Certo. Entendido. E ainda pensando no pessoal que cria aves em casa, que cuidado que a gente tem que ter na avicultura comercial também, com essa oferta de água e de ração. Ela pode ser à vontade e tal, quais são os cuidados com a água. E a gente pode oferecer restos de comida para as aves, por exemplo, também? Então vamos lá, né? O que você pensa para você tem que pensar para o animal, tá? Certo. Então, normalmente água e alimento à vontade, tá? E também o que? Um alimento de boa qualidade, uma água de boa qualidade. Se você ingerir uma água contaminada, o que vai acontecer? Você vai ter um distúrbio gastrointestinal. E o animal é a mesma coisa. Então você precisa dar o quê? Uma água tratada, um alimento de boa qualidade. Porque tudo aquilo que acontece com a gente, o animal vai ser semelhante, né? É a fisiologia. Se você ingere alguma coisa contaminada ou estragada, vai ter um distúrbio gastrointestinal. E distúrbio gastrointestinal significa o quê? Aproveitamento daquilo que você comeu inadequado, né? Passa. Entendi. E aí você está tendo prejuízo, porque se o animal está comendo e não está aproveitando aqueles nutrientes, ele não vai ter como ter uma boa produção e, consequentemente, você está jogando dinheiro fora. Então, tratar a água, dar um alimento de boa qualidade é fundamental. Agora, quanto a restos, né? Restos, você não está balanceando, você não está atendendo a exigência. Então, se você dá resto de comida para o seu animal, ele nunca vai ser um animal com uma boa produção. Ele vai sobreviver, né? De vez em quando ele vai botar um ovo, tá? Mas não é um animal que vai expressar a sua máxima capacidade genética, visto que não está atendendo as exigências nutricionais. Resto não vai atender. E resto tem que tomar cuidado também, porque resto também tem que ser o quê? Um resto com alimento fresco. Tá? Se você der resto de um alimento que teve uma contaminação, está em decomposição, o animal pode até comer, mas está ingerindo o quê? Contaminantes. Consequentemente, vai ter um distúrbio gastrointestinal. Distúrbio gastrointestinal significa o quê? Que não vai aproveitar. Você está perdendo tudo aquilo que o animal está comendo. E além de poder causar problemas maiores aí, né, ao animal. Entendido.
Acho que não só o animal, ele tem um quesito de saúde pública, né? É verdade. Querendo ou não, se a gente tem um ovo contaminado, uma carne, né, contaminada, isso pode respingar para nós humanos, né, a ingestão desse alimento. E tem muita gente, de uma maneira errada, culpa o ovo e o frango, né, por diarreia, por salmonela, né. Pode ter essa associação, mas em grande parte não é. Então o frango ele assume essa culpa aí junto com a galinha. Mas não é só o frango e a galinha, né? Acho que todo alimento em si ele pode estar de alguma forma contaminado. Então você precisa ter os cuidados higiênicos para que isso não ocorra. Tá? Então todo alimento você tem que ter cuidado ao manusear eles, para que não ocorra esse risco de toxinfecção aí. Certo. Professor, você comentou sobre a baixa produção quando ela tem deficiência nutricional, a ave tem a deficiência nutricional. E tem algumas galinhas que a gente observa que se alimentam dos seus próprios ovos. Isso seria alguma deficiência nutricional também? Por que às vezes elas têm esse comportamento? Tem vários fatores, né? O principal é a deficiência nutricional. Então, se o animal tem uma deficiência nutricional, ele vai tentar buscar no meio alguma forma de compensar isso daí, né? Por isso que eu até falo para os alunos, né? O boi lá vai roer osso, mas por que ele vai roer osso? Porque ele está necessitando de minerais. E a galinha é a mesma coisa. Se ela está com deficiência, ela vai tentar buscar em algum lugar os nutrientes que lhe estão faltando. E qual que é o alimento que está próximo ali que pode atender? É o ovo. Então, é um dos motivos. Outro motivo, por exemplo, também é falta de água. Né? Se tiver falta de água, o animal pode buscar no ovo, tá? Também pode acontecer isso. Para compensar isso daí. Outro motivo é o quê? Existem, às vezes, gaiolas que essas aves ficam, né? Que estão todas tortas ali, sem querer o ovo... Sem querer não, o ovo, por ser uma gaiola torta, o ovo não desce, né? E aí, consequentemente, a galinha pisa, ou o ovo mesmo, devido a estresse, né? Sai um ovo de uma casca ruim, trincado. E a galinha, às vezes, por curiosidade, vai lá e experimenta e acaba gostando. E aí, ela gostou, ela vai adquirir o hábito de comer ovo. E aí, você está tomando prejuízo. Então, a melhor coisa é o quê? Né? Não ter deficiência nutricional, fazer um manejo que você recolha esses ovos várias vezes ao dia, que as gaiolas não tenham problemas, para evitar isso daí. Porque uma vez que a galinha adquiriu o hábito de comer ovo, não é fácil você retirar esse vício dela. Isso aí é muito legal. E acho que associado a essa questão da ave comer o ovo, acho que a gente pode puxar um gancho para falar das doenças também, né? Como que a gente pode identificar uma ave doente, né? E quais são as doenças mais comuns na ave? Então, as aves, elas, como a gente, né? Eu falo sempre do exemplo da gente porque é mais fácil para o aluno entender, né? E para o consumidor também. A ave, ela mostra quando ela não está muito bem, né? Então, primeira coisa, para de comer. Então, ela reduz o consumo, tá? Em seguida, você também vai observar o quê? As fezes, né? Passagem de alimento, as fezes com descamação ou mesmo sangue, né? Essa ave não vai ter um bom desenvolvimento, ela vai ter uma empenação deficiente, com as penas todas irregulares. Aí a gente fala que é uma ave Batman, né? Porque ela não tem pescoço também. Então apresentam várias sintomatologias, né? Físicas que essa ave não está bem, tá? E também você pode fazer a necropsia dessas aves para verificar, né, se existe alguma contaminação em algum órgão no intestino, como que estão os órgãos. Então, basicamente assim que você pode detectar se as aves têm problemas, tá? E para a gente tratar essa doença, a gente pode usar antibióticos? E eles são permitidos na avicultura? Como que funciona essa questão dos antibióticos? Os antibióticos são permitidos, né, e deve-se utilizar antibióticos que não tenham importância na saúde das pessoas, né, para evitar as questões de resistência. E esses antibióticos na avicultura normalmente eles são utilizados de duas formas, tá? Quando o animal está doente, você usa o antibiótico de uma forma terapêutica, que é uma dosagem elevada por um determinado período, para se tratar essas aves dessa doença, né? Ou de uma forma preventiva, né? No qual nós chamamos de como melhorador de desempenho. Tá? No qual a gente trabalha com dosagens baixas de antibiótico para evitar, tá, que esse animal venha a desenvolver nele bactérias patogênicas que vão causar danos à saúde dele e, consequentemente, prejudicar o desempenho. Então,
né? A Europa já proibiu, né? Existem outros lugares que já proibiram, mas ainda no Brasil é permitido usar algumas moléculas de antibiótico como melhoradores de desempenho para evitar que esse animal possa ficar doente devido a algumas bactérias que podem causar danos à saúde da ave. Mas há algumas restrições também, então, né? Sim, tem restrições. Então, Né? Por quê? Porque se sabe, né, que as bactérias elas vão lançar de meios para garantir a sua sobrevivência. Né? E um desses mecanismos é o quê? Se tornar resistente a esses antimicrobianos. Então, é mostrado em trabalhos científicos que quanto mais você utiliza antibiótico, mais resistentes vão ficando as bactérias. E, consequentemente, vai chegar um momento que, se não for criadas novas moléculas de antibióticos, as moléculas que nós temos vão se tornar o quê? Insuficientes para controlar as doenças e, consequentemente, vão causar muita mortalidade, como ocorria no passado. Tá? Então, os antibióticos têm que ser utilizados de uma forma segura, tá? E muito consciente, para evitar que se cause resistência microbiológica aí. Sim, entendido. Só complementando, é tudo regulado pelo Ministério da Agricultura. Tá. Então temos ali todo o respaldo, colocar aí, não anualmente, né, mas com uma certa constância a gente está observando que cada vez está restringindo mais. Então moléculas que eram utilizadas há 10 anos atrás, hoje já não são mais. Então a gente toma como muito base a legislação, por exemplo, europeia, que já não tem mais, né, essa permissão. E a consequência aqui para nós também vai ser seguindo esse destino, né, finalizar e não utilizar. Se a gente exporta, né, por exemplo, frango exportação para a Europa, a gente não pode utilizar o antibiótico. Então, querendo ou não, a gente já começa a ter uma certa restrição. Aí, acredito que a gente tenhamos aí outras alternativas, né, quando fazemos essa restrição, né, professor? Acho que sim. Daí complementar, né, o que a gente pode utilizar para substituir, né, esses antibióticos, que também, né, o senhor trabalha com pesquisa, o que está sendo feito? Hoje em dia, os aditivos zootécnicos estão aí sendo explorados, né, de uma forma muito intensa pelas empresas, né, visto que todo mundo sabe que os antibióticos, querendo ou não, estão com os dias contados, né, porque ano a ano o Ministério da Agricultura está restringindo o uso deles. Então, esses aditivos estão sendo utilizados aí de uma forma muito intensa pela indústria. Entre os principais aditivos que nós temos hoje em dia, temos os probióticos, né, que nada mais é do que fornecer micro-organismos, tá, benéficos à saúde. Então, acho que todo mundo já tomou probiótico na vida. Quando você toma iogurte, provavelmente você está ingerindo probiótico. E assim com os animais e as aves, né? Você dá um probiótico com o intuito de que esse micro-organismo benéfico colonize o trato gastrointestinal das aves e, consequentemente, promova uma proteção através de vários mecanismos, né? Essa colonização vai proteger o animal, tá? Outro aditivo muito comum que está sendo utilizado também são os prebióticos, que nada mais é do que fibras, né? Carboidratos, que são nutrientes para as bactérias benéficas. Então, você está dando um alimento específico para as bactérias benéficas do nosso trato gastrointestinal utilizarem como alimento e se proliferarem. Dessa forma, tá, as bactérias benéficas se desenvolvendo mais, as patogênicas em si vão reduzindo e, consequentemente, você mantém uma melhor saúde do trato gastrointestinal. Vocês estão vendo que a gente sempre fala trato gastrointestinal. Por quê? Porque a saúde intestinal é super importante, né? Sim. Porque tudo aquilo que o animal come, se ele não for bem digerido, bem absorvido, não vai adiantar nada, você está jogando dinheiro fora. Então, para que o animal consiga produzir bem, ele precisa pegar esse alimento que nós fornecemos, digerir e absorver e metabolizar esse nutriente como uma proteína. Tá? Então, fornecer esses ativos é fundamental, tá? E o prebiótico é um deles também, né? E quando você junta o probiótico e o prebiótico, nós temos o simbiótico, que é a junção dos dois. Mas temos outros aditivos também, como, né, ácidos orgânicos, né? Então, hoje os ácidos orgânicos também estão sendo muito utilizados. Por quê? Esses ácidos orgânicos, eles têm a capacidade de acidificar um pouco o trato gastrointestinal e, como nós sabemos, as bactérias patogênicas são mais sensíveis
ao meio ácido. Consequentemente, você está inibindo o desenvolvimento e está levando essas bactérias, né, a serem eliminadas do trato gastrointestinal e, consequentemente, você está mantendo as bactérias benéficas, né? Então, todo mundo vai falar de bactérias láticas. Então, são bactérias benéficas. Láticas produzem ácido lático, então elas gostam de um meio um pouco ácido, tá? Então, normalmente usam-se bactérias láticas aí para melhorar essa saúde do trato gastrointestinal. Outro nutriente também que tem uma capacidade muito boa de melhorar a saúde intestinal são as enzimas, né? Então, hoje em dia a indústria usa muito enzimas também, que tem a capacidade de facilitar a quebra dos nutrientes, mesmo aqueles nutrientes, né, que normalmente o nosso trato gastrointestinal não tem capacidade de quebrar, tá? Então, por que isso daí? Porque quando nós ingerimos os alimentos, nós ingerimos alimentos complexos. E para que esses alimentos possam ser absorvidos, eles precisam ser o quê? Transformados em moléculas simples. Aí sim eles vão ser absorvidos. E quem faz isso? As enzimas. Tá? Então, se você não consegue transformar esse alimento em moléculas simples para poder ser absorvido, ele não vai ser absorvido e vai passar pelo trato gastrointestinal. E além disso, ele é uma sobra de nutrientes que as bactérias vão utilizar. E dependendo do que sobra, principalmente proteína, por exemplo, vai estimular as bactérias patogênicas. E isso vai prejudicar a saúde intestinal do animal e, consequentemente, o desempenho. Tá? Então, as enzimas também são muito utilizadas. E hoje em dia também tem um outro aí que... Bastante coisa. Tem vários aí, né? Eu vou comentar só alguns, que são os óleos essenciais. Né? Então, se retira principalmente de fitoterápicos, são fitoterápicos, se tiram de plantas substâncias que têm capacidade de inibir o crescimento de bactérias patogênicas. E dessa forma também você preserva, né, uma melhor saúde intestinal. Então, temos vários aditivos, a maioria deles todos com foco em saúde intestinal, né, para garantir essa melhor digestão e absorção de nutrientes. E saúde do trato gastrointestinal significa saúde do animal. Tá? Por que não é tão amplamente utilizados, né, na avicultura, professor? Sabemos dos benefícios, né? Tem uma enormidade de trabalhos, mas tem uma certa, né, não adoção. O que mais impacta, né, substituir o antibiótico com esses aditivos? É que, querendo ou não, o antibiótico, né, enquanto ele não tem resistência, não tem igual, né? Você deu antibiótico, não tem bactéria resistente, a resposta é muito eficiente. Já com esses aditivos que eu comentei com você, você precisa melhorar muito o manejo, você precisa melhorar todas as condições sanitárias. Por quê? Eles protegem o animal, porém, há um desafio que não seja tão grande. Quando o desafio é grande, é o antibiótico, né? Que seja eficiente, que não tenha resistência a ele. Então, enquanto esse antibiótico é permitido, né, e que você não tem uma boa condição sanitária, o antibiótico é o que vai promover uma resposta eficiente, rápida, né, de proteção. Agora, a avicultura está evoluindo muito, né? Então hoje você vê instalações, né, que proporcionam um bem-estar fantástico, as condições através dos programas de biosseguridade proporcionam uma segurança sanitária muito boa. Então, se você for pensar, o probiótico, por exemplo, o probiótico não é uma coisa nova, o probiótico é uma coisa bem antiga. Ele já veio no Brasil lá para a década de 90 e as empresas testaram e viram que não tinha eficiência e foram embora, pararam de usar. Né? Por quê? Na década de 90 as condições sanitárias, os desafios eram muito grandes e, consequentemente, se você tem um desafio grande para uma ferramenta que não é tão poderosa assim, você não consegue ter bons resultados. E o antibiótico é uma ferramenta poderosa, então tinha esse bom resultado. Tá? Com a melhoria das condições sanitárias, do manejo das instalações, então os desafios sanitários é menor. Então essas ferramentas que no passado não tinham um poder de combater esses patogênicos aí, hoje em dia tem. Né? Então você consegue obter resultados bons aí, né, sem o uso de antibiótico. Tá? E o antibiótico também, né? Hoje tem empresas aí que não conseguem ter resultados bons. Por quê? As bactérias são resistentes a várias moléculas e, consequentemente, tendo resistência, não tem antibiótico que vai controlar, tá, os problemas sanitários que essas bactérias vão causar. E custo também, né? Tem o custo. Quem sabe o leite fermentado com lactobacilos,
né, aquele pequenininho. Então a gente sabe que o custo ele impacta pra gente também, né? Também na produção. Sim, mas é muito relativo, né? Quando surgiram as enzimas, por exemplo, não precisava, era muito caro. Hoje a fitase praticamente toda a indústria usa, né? Então quando você começa a utilizar em escala muito grande, o custo de produção cai, né? Então a tendência é que quando se utilizar, né, em larga escala, né, esse custo caia também. Certo. Professor, você comentou um pouco sobre a biosseguridade nesse comentário que você fez. A gente queria saber qual que é a importância da biosseguridade, o que de fato ela é, como que funciona a questão da vacinação dentro da avicultura. Que você comentasse um pouquinho pra gente sobre isso. A biosseguridade é muito importante, né? Tanto que as instruções normativas do Ministério cobram muito essa questão de biosseguridade. O que é biosseguridade? Biosseguridade são normas e procedimentos aí que são obrigatórios para evitar que uma doença entre no lote de produção, né, e caso esteja, que reduza essa contaminação. Então, são procedimentos que o produtor é obrigado a cumprir para evitar, né, que essas doenças cheguem na propriedade dele. Como o que? Por exemplo, controle de pessoas. Então, não é permitido que as pessoas fiquem entrando nessa estrutura, porque as pessoas, às vezes elas não vão lá com o intuito de levar uma doença, mas simplesmente por entrar pode levar uma doença. Então tem que ter esse controle de fluxo de pessoas. Segundo, né, para você entrar numa dessas granjas, o veículo, por exemplo, tem que passar por um arco de desinfecção. Né? Então esse arco de desinfecção vai pulverizar esse veículo, né, e consequentemente vai eliminar os micro-organismos que possam estar nesse veículo aí também. Tá? Terceiro, as pessoas quando entrarem nas instalações, né, dependendo, precisa trocar de roupa, precisa usar um calçado, né, da propriedade, ou um calçado novo, uma bota plástica aí, né. Tem matrizes, né, que são as banhas dos frangos, para você ter uma ideia, para você entrar você tem que tomar banho, mas aquele banho, sabe, que você lava desde a ponta do cabelo até a unha, né, passando por narinas, tudo. Então, é uma coisa que a gente deve ficar impressionado. Quando você conversa com pessoas que não são da área, né, fala, não acredito, né, por quê? Porque hoje fala assim, você entra numa UTI, num hospital, às vezes você nem lava a mão, você lava. E as pessoas estão quase morrendo ali, né? Todas deprimidas imunologicamente, fáceis de pegar uma contaminação e não tem nenhuma restrição. Agora, na avicultura, para você entrar, né, num sistema de produção de matrizes aí, você precisa tomar banho, trocar toda a sua roupa, né? Se você usa óculos, esse óculos precisa passar por um fumigador para desinfetar ele também. Você entendeu? Então é todo um controle sanitário, né, para evitar que uma possível doença possa entrar nessa instalação. Então tem todo esse controle, né? Tem controle do que também? Controle de pragas. Então uma propriedade, né, que tem a criação de aves aí precisa ter o que? Controle de rato, controle de formiga, controle de cascudinho. Por quê? Porque todos esses vetores, eles podem ser portadores de bactérias ou micro-organismos que possam transmitir alguma doença aí a essas futuras aves, né? Também temos aí, né, a parte de qualidade de água que eu já falei para vocês, né? Então você precisa tratar essa água, né? Então tem trabalhos que mostram que o tratamento de água é uma coisa barata e que dá um resultado muito bom, né? Querendo ou não, a água é um veiculador de doenças também, tá? Então tem que tratar essa água, tem que cercar, tá? Essa granja tem que ter cercas de proteção, tem que evitar que animais, cães, gatos entrem nessa granja, tá? Tem que ter vazio sanitário. Tá, então, quando sai, então normalmente as granjas trabalham assim, chega um lote, tá, esse lote é criado durante 40 e poucos dias, ali sai, aí tem que ter um vazio sanitário, a granja inteira fica sem aves, fica por um período de desinfecção, tá, de fermentação dessa cama, e não tem nada ali, é um vazio sanitário que vai tentar eliminar todos os possíveis micro-organismos, tá, patogênicos que estejam ali. Então é importante ter esse vazio sanitário, né, uma compostagem, então, para ter um destino adequado para essas aves que morrem. Então, todo dia essas aves, no final do dia, têm que ser encaminhadas para um processo de compostagem para também dar um destino adequado para essas aves mortas, né? E vacinação, né? Vacinação é super importante, porque muitas das doenças são inibidas por vacina,
Tá? E hoje em dia, as vacinas, no caso do frango, né, já saem do incubatório todas vacinadas. Então, para evitar problemas de vacinação no campo, a indústria está vacinando tudo no incubatório já também. Tá? Já a galinha de postura, não. Galinha de postura, né, como é um sistema que eu falei para você, mais complexo, né, então a vacina é feita na própria granja. Tá? Isso é importante para a gente, né? Pensar em proteger o frango, para ele produzir melhor, né? Ter um bem-estar, ter em relação à sua saúde e também prevenir para nós, né? Os humanos. Com certeza. Frango de qualidade, um frango saudável, consequentemente produz mais e é um produto de qualidade que chega para nós, né? Para os consumidores, tanto a carne quanto o ovo. Sim, com certeza. Eu queria que vocês comentassem um pouco também, além do que vocês falaram de qualidade de água, importância sanitária, que a gente tem que tomar todo esse cuidado. Questões como temperatura, umidade, incidência de luz solar, também atrapalha nessa criação das aves? Ô Larissa, eu falo, o sistema de produção ele está em cima de 5 pilares, né? Que é a genética, então tem que ter uma boa genética, tá? A parte sanitária, a parte de nutrição, tá? A parte de biosseguridade, a parte de manejo, tá? E ambiência. Tá? Então, se um desses não for eficiente, o sistema cai como um todo. Pode prejudicar Tá? tudo. Então, todos são importantes. E a ambiência não deixa de ser menos importante, ela é super importante. Por quê? Cada vez que os animais são mais produtivos, eles são mais exigentes em termos de tudo. Né? Se a ambiência não é boa, o animal não vai comer de forma adequada. É igual a gente. Quando está muito pequeno, a gente come? Não. Come menos. Come menos. Então, se come menos, vai o quê? Desenvolver menos. Então, a ambiência vai proporcionar um conforto ao animal, um bem-estar, que vai fazer com que ele consiga ingerir os nutrientes de forma adequada. E, consequentemente, vai responder também de forma adequada com uma ótima produção. Tá? Então, muito calor prejudica o desempenho do animal. Muita umidade prejudica. Temperatura e umidade trabalham ligados um ao outro, né? A gente observou esses dias aí. Tá quente, aí chove, você pensa que vai refrescar, aumenta mais a sensação de calor. Por quê? Bastante. Porque com a umidade alta, a nossa troca de calor com o meio é prejudicada. E com a ave é a mesma coisa. Imagine a ave tem cerca de 41 graus de temperatura. É uma bombinha, né, de calor. Tá? Então imagine num barracão em que você tem 30, 40 mil aves ali alojadas, uma do ladinho da outra, todas com 41 graus ali. Imagine o quanto de calor isso produz, mais um ambiente quente. Então, se você não tiver condição de proporcionar uma ambiência adequada, essas aves vão morrer. Você entendeu? Então, hoje, com os sistemas, com as estruturas de instalações que se tem, fala-se que se consegue reduzir cerca de 10 graus. Então, imagine vocês, uma temperatura de 35 graus ambiente, lá dentro está 25. Bem mais conforto térmico, né? Então, você consegue proporcionar uma ambiência, um bem-estar para o animal e, consequentemente, ele consegue responder em termos de produção. Tá? Então, temperatura e umidade trabalham, né, juntos. Vocês comentaram também sobre incidência de luz. Né? A incidência de luz é um problema. Falei, o sol, querendo ou não, ele aquece, tem a radiação que ele emite, né? E isso causa um estresse térmico no animal. Estresse térmico significa o quê? Que o animal vai parar de comer, vai prostrar, e se não for controlado, o animal vai vir a óbito. Tá? Então, isso é muito comum, né? Principalmente em determinadas épocas do ano, que a incidência de radiação pode entrar, tá, nas instalações e pegar diretamente o animal. E aí causa muito estresse. Tá? Certo. E não é barato, né? Um galpão hoje, né? Um aviário, pensando para você começar do zero, depende, lógico, da quantidade de aves, mas fica na casa entre 1 milhão e 2 milhões. Né? Então é um valor de investimento elevado, né? Pensando que você tem que garantir muita ambiência lá. Então, galpões modernos hoje, a gente está falando, né, na casa aí de milhões de reais para um produtor. Entendido. E a gente falou toda essa questão de antibióticos e tal, mas, né, claramente é tudo regulado, né, tudo seguro para o consumo humano. Mas tem essa... Algumas pessoas falam que a gente não pode comer ovo em excesso, por exemplo.
existe realmente uma restrição nessa questão do consumo de ovo? Tem alguma diferença também entre os ovos brancos, os marrons, os ovos caipira? Então vamos lá, né? Um monte de questões em uma só, né? Então, primeiro, o ovo no passado, ele foi condenado por médicos, nutricionistas, porque querendo ou não, o ovo tem uma quantidade elevada de colesterol, né? E aí culpavam que as pessoas não poderiam comer ovos porque, né, o colesterol ia te matar. E pesquisas mais recentes, né, mostram que não, que o ovo é um alimento completo, né, porque dele sai uma vida. Então imagine vocês, se dele sai uma vida, significa que ele tem todos os nutrientes Sim. necessários para gerar uma vida. Então hoje em dia, ovo pode se consumir aí, né, sem restrições. Inclusive é um alimento referência, né, pela digestibilidade, pela composição nutricional, né? Então hoje médicos e nutricionistas estão indicando o consumo de ovo, tá? Tanto que, né, o consumo de ovos aumentou muito, né? Você pega aí uma década atrás era aproximadamente 140 ovos, hoje em dia deve estar uns 240 ovos mais ou menos. 250 ovos, então aumentou muito, tá, o consumo per capita de ovos. Então tudo isso mostra que é um alimento de qualidade, um alimento que tem uma proteína de baixo custo, então que as pessoas devem consumir ovos, sim. Agora, a diferença de ovo, né? Ovo casca branca, marrom, caipira, basicamente são todos semelhantes, tá? O que muda é o quê? A casca branca é as galinhas que botam, pela característica genética delas, elas botam ovos com casca branca. As galinhas vermelhas, com característica delas, botam ovos vermelhos. Ah, mas professor, por que o ovo vermelho é mais caro? Porque a galinha que bota o ovo vermelho, ela é uma galinha mais pesada. Então, por ela ser uma galinha mais pesada, ela consome mais ração, tá? E ela bota um pouquinho menos também de ovos. Então, o custo para se produzir o ovo vermelho, ele é mais caro. Mas em termos nutricionais, é a mesma coisa, é o mesmo ovo, tá? Então, não tem problema. Agora, o ovo caipira. O ovo caipira, ele vai ser mais rico o quê? Em pigmentos, tá? Por quê? Porque a ave caipira, ela tem acesso a verde, tá? Então, o verde, ele tem muito caroteno. Então, por ele ter acesso a comer essas folhas que tem rico em caroteno, a gema é mais amarela e, consequentemente, ela é mais rica em caroteno. Mas, em termos nutricionais, também é semelhante. Tem uma coisa que eu ia perguntar também, essa questão da gema. A gente normalmente prefere o ovo da gema mais escuro, eu particularmente. Então também não tem nenhuma diferença nutricional. Não, mesma coisa. Em termos de nutrientes é tudo igual, tá? O que existe, né, são preferências. Sim. Até uma coisa estranha, né? Porque as pessoas mais velhas sempre ouviram que o ovo caipira é melhor e preferem comer ovo caipira, porque ele é mais amarelinho, coloca no bolo, fica mais amarelinho. Mas aqui na UEL, né, todo ano tem uma feira de ciência em que os alunos do ensino médio, né, vêm visitar a universidade. E aí nós colocamos ovos normais aí de granja e ovo caipira. E boa parte desses alunos preferem um ovo normal, não caipira. Para eles o caipira é um ovo estranho, né? Porque eles não têm o hábito de comer. Então para eles o ovo normal é o ovo amarelinho mais claro, não aquele ovo laranja, tá? Então tudo vem do hábito da alimentação, né? Então, normalmente as pessoas mais antigas sempre ouviram que o ovo caipira era melhor, não sei o que lá, então preferem o caipira. Já as gerações mais novas, para ele o caipira já é um ovo estranho. Entendido. E falando da qualidade, né, nutricional do ovo, ele só perde pro leite materno. Então, o perfil em termos de digestibilidade da proteína, quantidade de nutrientes, porque o ovo, na verdade, ele vai dar origem ao pintinho, né? Então, a composição nutricional dele, sem sombra de dúvidas, perto dos outros alimentos, né, a gente tem que enaltecer. É um produto muito nobre, muito bom, né? E custo baixo, né? Não é elevado o custo do ovo. Hoje a gente tem na gôndola, né, 2 tipos de ovos. O caipira, né, que a BNT ela lançou uma normativa para padronizar, né, em termos de produção, e está aumentando, né? Eu acredito que não seja um concorrente da avicultura industrial ainda, né? Mas é um nicho, né, desse ovo caipira que ele está aumentando. Só precisa ter um pouquinho de paciência, né, em termos de regulamentação, mas está crescendo. Hoje a gente já encontra, né, no mercado esse ovo ali solto, que não seria numa gaiola, né, em termos de produção.
Bom, e acho que pra gente finalizar nosso podcast, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a restrição do consumo de carne de frango. Existe alguma restrição? Quais são as vantagens nutricionais que essa carne pode nos trazer? Pra gente desmistificar algumas coisas que a população às vezes acaba achando ainda. Não existe restrição para o consumo de carne de frango, né? A carne de frango, inclusive, ela é muito indicada por nutricionistas, médicos aí, para pessoas que querem fazer regime, que tem restrições aí, em virtude da baixa quantidade de gordura. Então, a carne de frango, quando você consome ela sem pele, e é possível fazer isso, diferente de uma carne bovina, que normalmente a gordura está no meio da... Está entremeada ali, marmorizada, né? A carne de frango, a gordura presente nela, a maior parte está na pele. Então, quando você retira a pele, você tem uma carne extremamente magra, com ótimo perfil de aminoácidos, ótima digestibilidade. Então, normalmente as pessoas que querem fazer regime, tem problemas às vezes diabéticas, né? O peito de frango em si é uma carne muito magra. Para você ter uma ideia, o patinho, que é uma carne considerada magra, bovina, ela tem 7,3% de gordura. O peito de frango sem pele, ele tem 3,2%. Então, você vê que ele não tem metade da gordura que tem um patinho. Então, você está ingerindo aqui uma proteína de ótima qualidade, com baixo teor de gordura, tá? Então, só traz benefícios para a saúde. Então, não existe restrições, tá? Você tem que o quê? Separar a pele, tá, da carne em si. Tá? E também diferentes cortes, né? Se você pega a carne bovina, né? A costela tem muita gordura, o patinho, eu falei, é uma carne magra. Se você pegar a coxa do frango, é uma carne que tem mais gordura. Então são cortes, né? Mas o peito em si, né, que é o principal músculo do frango, é uma carne extremamente magra, né, que é muito indicada. Então hoje tem muita indicação para se consumir carne de peito, tá? Por pessoas que querem fazer um regime, tem algum problema de saúde, para evitar gordura. A restrição é o bolso, né? É o dinheiro que a gente tem, só se não puder comprar. Mas proteína, vitaminas, né? Muitas vitaminas a gente tem na carne de frango. Acoplando ela, lógico, pensando em uma dieta diversificada para nós humanos, né? Incluindo ali uma diversificação maior, ela com certeza ela é muito bem associada, né? Então é uma virtude dela também. Muito legal, gente. Então, acho que por hoje é isso. Muito obrigado, professor Rafael. Muito obrigado, professor Owe, pela presença. Muito obrigado a você também que acompanhou a gente aí pela Rádio UFM 107.9 e também pelo YouTube, o podcast. Então é isso, gente. Até a próxima. Obrigada, gente, por ter aceitado o nosso convite. Foi um privilégio pra gente e até a próxima. Foi um prazer. Eu que agradeço vocês pelo convite, né? Acho que é uma experiência fantástica para os alunos, para nós, né? E uma forma também de passar um pouco de conhecimento para a sociedade, tá? Com certeza. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, João Pedro, Larissa. Acho que esclarecer um pouquinho, né, dessa cadeia, que ela é tão abrangente, o que ela significa para nós é sempre bacana. Então, o prazer é meu estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado.